Bom dia, sexto ano! Hoje vamos dar continuidade à aula referente ao estudo da paisagem. Hoje, com o módulo A Paisagem Transformada, o ser humano em interação com a natureza, certo? Vamos lá? Como vocês viram, a paisagem ela é um fragmento do espaço geográfico. É uma porção e uma interpretação de um lugar materializada em imagem, que pode ser representada por uma pintura, um desenho, uma fotografia ou até mesmo por um poema. A paisagem está atrelada aos sentidos, certo? Estudamos também que paisagem é dinâmica e está em constante mudança. Uma simples rua com casas pode se transformar em uma grande avenida, por exemplo. É necessário enfatizar que as paisagens não devem ser entendidas como sinônimo de natureza ou lugares bonitos. Além disso, elas podem ser classificadas em dois tipos. As paisagens podem ser naturais ou podem ser paisagens culturais, certo? A geografia classifica as paisagens em paisagem cultural, predominância de elementos construídos pelo ser humano. As paisagens culturais podem ser rurais, urbanas, litorâneas, entre outras, e apresentar ampla variedade de elementos. Então, a paisagem cultural é aquela paisagem que tem predominância de elementos construídos pelo homem. E tem a paisagem natural, que é aquela que tem predominância de elementos naturais, como, por exemplo, relevo, a vegetação, certo? Nas paisagens naturais, existe pouca ou nenhuma intervenção humana, certo? A geografia nomeia as paisagens transformadas ou paisagens culturais, aquelas que sofreram grandes alterações em sua forma original. As modificações consistem na destruição de elementos naturais, como a vegetação, os rios e o solo. Então, para a geografia, uma paisagem transformada ou cultural sofreu grande transformação, grande intervenção humana. No livro de vocês podem estar fazendo a análise de diversas paisagens. Inclusive, tem QR Code que você pode estar utilizando também. Tem o Para Ir Além, onde vai falar de espaço e paisagem, certo? As transformações da paisagem, promovidas pelas ações humanas, ocorrem em razão do trabalho, certo? O trabalho do homem, o trabalho e a relação com a transformação da paisagem. Então, o papel da geografia é o quê? Compreender os resultados dessa relação entre o trabalho humano e a natureza. Então, como eu gosto de citar sempre Milton Santos, um grande geógrafo, né? Ele disse que espaço geográfico, que é o objeto de estudo da geografia, é o quê? É a relação entre o homem e a natureza mediada pela técnica. Isto cria espaço. Uma vez criado, condiciona a existência do homem. Então, o que é o espaço geográfico? O espaço geográfico é o objeto de estudo da geografia, certo? É o principal objeto de estudo da geografia. E para existir espaço geográfico tem que existir homem, natureza e técnica. A técnica é o trabalho, é a transformação de algo natural para auxiliar no trabalho humano, no desenvolvimento da paisagem. O trabalho, ele existe desde que a humanidade surgiu. Em busca de manter-se viva, a espécie humana desenvolveu técnicas
desde ferramentas mais simples, como machados, flechas, até as mais sofisticadas, como o arado e os sistemas de irrigação. Então, o homem sempre buscou aprimorar, sempre buscou desenvolver novas técnicas de produção, desde o início, né, da humanidade, desde quando a humanidade surgiu, já deu início à busca por técnicas, certo? E o desenvolvimento, o aprimoramento, na verdade, o aprimoramento da técnica é o que nós chamamos de tecnologia. Aí, o aprimoramento das tecnologias permitiu que os grupos humanos interferissem cada vez mais no espaço geográfico e passassem a se fixar nos lugares, estabelecendo-se em povoados. Aí veio o avanço dos meios de transportes, né? Surgimento da energia e também o desenvolvimento de grandes centros urbanos e populacionais, certo? É importante compreender que o aperfeiçoamento das técnicas e a especialização do trabalho permitiram a construção do espaço geográfico tal qual o conhecemos. Então, vocês podem observar na página 249 do livro de vocês, né, no grupo 3 que nós estamos trabalhando, que tem um mapa onde você pode observar a divisão dos municípios brasileiros entre rurais e urbanos. Como é que classificamos um município em rural ou urbano? O que vocês acham? Como classificar? Então, aqui diz, quando um município ele sofreu muita transformação humana e suas paisagens foram muito alteradas, né? Nós podemos dizer que esse município ele é mais urbano. E quando um município sofreu menos alteração, suas paisagens foram menos transformadas, podemos dizer que esse município é predominantemente rural. E aí, o que vocês acham? São Raimundo Nonato, é rural ou urbano? Fica a pergunta no ar, né? Finalizando a aula de hoje, que é só um aprimoramento da aula anterior, uma continuação da aula anterior, né? Nós temos que estabelecer e entender que é importante perceber que as modificações na paisagem, elas acontecem diariamente, com a alteração dos elementos naturais e a inserção de novos elementos culturais. Então, as modificações na paisagem, elas acontecem diariamente. Seja uma rua que é asfaltada no seu bairro, seja uma residência nova que surge, que é construída, uma via elétrica, uma rede elétrica que é aumentada. Então, tudo isso são as modificações, as alterações que vão acontecendo ao longo do tempo nos lugares, as transformações da paisagem. Certo, pessoal? Então, até mais. Vamos aos exercícios. Tchau!